Ela mudou tudo, sem pedir nada, sem prometer coisa alguma. Apenas apareceu e transformou a vida de um homem que o mundo inteiro achava que já tinha tudo. Eduardo Costa, aclamado cantor sertanejo, descobriu que a maior revolução da sua vida não veio da fama nem dos aplausos. Veio de um encontro improvável com uma mulher comum de uma cidade pequena que o ensinou o que é amor de verdade e que anos depois revelaria um segredo capaz de mudar tudo outra vez. Se você gosta de histórias que emocionam, de amores que desafiam o tempo e de segredos que viram a vida de cabeça para baixo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like agora mesmo para fortalecer e comenta aqui embaixo. Você acredita que um reencontro pode mudar o destino de uma pessoa? Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir não é só uma história de amor, é uma confissão, é uma jornada de redenção. Tudo começa em um camarim silencioso, em Curitiba, em 2025. Eduardo está prestes a subir ao palco para mais um show, mas seus olhos estão fixos em algo que ninguém vê. Um papel velho, dobrado, com marcas de tempo e sentimentos que nunca foram ditos. Nele, versos escritos anos atrás. Uma música que nunca foi lançada. Uma música que ele nunca teve coragem de terminar, porque cada palavra ali carregava o nome de uma mulher que ele amou em silêncio e perdeu sem entender por quê. A multidão o espera. Os refletores já estão acesos, mas antes do primeiro acorde, o passado bate a porta com força, porque naquela noite, no meio de milhares de pessoas, há um rosto familiar entre a plateia. Um olhar que ele nunca esqueceu, um silêncio que ele conhece bem. Mariana está ali. Depois de mais de uma década, ela voltou. E com ela, o segredo mais inesperado da sua vida. Mas para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para 2013, para Maringá, interior do Paraná. Foi ali que Eduardo, no auge da carreira, encontrou Mariana, uma enfermeira que parecia não se importar com quem ele era no palco. Ela o viu de verdade, não o artista, mas o homem, e isso o desarmou. Eles viveram algo forte, silencioso, impossível, porque Mariana estava noiva, e ele, pela primeira vez, sentiu que não era suficiente. Por isso não lutou. Por isso se calou, e quando ela desapareceu, sem deixar rastros, ele guardou tudo em forma de música, sem nunca terminá-la. Essa é a história daquela canção, da mulher que a inspirou, e da filha que ele nem sabia que existia. Em 2013, Eduardo Costa vivia o auge de sua carreira. Palcos lotados, turnês intermináveis, entrevistas, fãs, câmeras. Para o mundo, ele era um símbolo do sertanejo moderno. Voz marcante, presença forte e uma carreira consolidada. Mas nos bastidores, a realidade era outra. Eduardo colecionava noites solitárias em quartos de hotel, amigos superficiais e uma sensação crescente de vazio. O que o público não via era o peso de uma vida vivida para os outros, onde tudo era planejado, ensaiado e vendido como sucesso. Faltava verdade, faltava paz. Foi durante uma apresentação em Maringá, no interior do Paraná, que tudo começou a mudar. Após o show, ele pediu para dar uma volta pela cidade. Queria fugir do roteiro, do camarim, das fotos. Precisava respirar. E foi em uma cafeteria discreta, quase escondida no centro da cidade, que ele a viu pela primeira vez. Mariana, enfermeira, 38 anos, sentada sozinha tomando chá e lendo um livro. Ela não olhou para ele com deslumbramento. Não pediu autógrafo, nem mesmo pareceu impressionada com sua presença. Pelo contrário, parecia alheia ao mundo barulhento que o cercava. Eduardo se aproximou com um misto de curiosidade e alívio. Ali, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia ser apenas Eduardo, e não o cantor Eduardo Costa. A conversa entre os dois foi leve, mas cheia de pausas. Pausas que não constrangiam, apenas criavam espaço para respirar, observar,
sentir. Mariana falava pouco, mas cada palavra tinha peso. Falava sobre a vida no hospital, sobre a mãe idosa que cuidava em casa, sobre a rotina simples que escolheu viver. Eduardo, acostumado a falar sobre números, sucessos e contratos, se viu falando sobre infância, saudade e medo de envelhecer sozinho. Nos dias seguintes, Eduardo estendeu sua estadia na cidade sem explicar o motivo à equipe. Passou a frequentar o mesmo café, inventar desculpas para cruzar com Mariana, puxar novas conversas, e ela, aos poucos, foi se abrindo. O que nasceu ali não foi uma paixão explosiva, mas uma conexão profunda, feita de gestos pequenos e silêncios confortáveis. Mas havia um limite. Mariana era noiva de Ricardo, um homem com quem mantinha uma relação sem paixão, baseada mais na conveniência do que no amor. Ela nunca escondeu isso de Eduardo. Disse desde o início que não podia ultrapassar certas fronteiras por respeito ao compromisso e à própria consciência. Ainda assim, os encontros continuaram. Nunca se tocaram de forma íntima, mas havia algo mais forte do que isso entre eles. Era como se ambos soubessem que estavam vivendo algo raro, mesmo que não pudessem nomear. Foi nesse período que Eduardo começou a rascunhar uma música. Uma letra cheia de dúvidas, admiração e dor contida. Uma canção que ele escreveria com o coração, mas nunca mostraria a ninguém. O que ele não sabia é que aquele sentimento não correspondido, aquele amor silencioso, deixaria marcas profundas. Porque quando Mariana desaparecesse da sua vida sem explicações, ele não perderia apenas uma mulher. Perderia a única parte dele que ainda acreditava no amor verdadeiro. Os anos passaram, mas a lembrança de Mariana jamais se apagou da mente de Eduardo. Mesmo com novos álbuns, mais prêmios e multidões cada vez maiores gritando seu nome, ele nunca conseguiu enterrar de vez aquela história que começou em Maringá. Pelo contrário, quanto mais o sucesso crescia, mais o vazio também aumentava. Era como se nenhuma conquista fosse suficiente para preencher o silêncio que Mariana deixou. E foi no meio desse turbilhão de shows e viagens que Eduardo desenvolveu um hábito silencioso: abrir de tempos em tempos uma gaveta escondida em seu estúdio. Lá dentro, entre papéis velhos, letras rabiscadas e melodias esquecidas, estava aquela canção. Uma folha amarelada, dobrada várias vezes, com frases inacabadas, acordes riscados e uma dor que ainda pulsava. A música que ele começou a escrever depois dos encontros com Mariana. Uma melodia doce, mas carregada de saudade, que ele nunca teve coragem de concluir. Eduardo sabia por que a música estava ali, parada no tempo. Terminá-la significaria aceitar que aquilo realmente aconteceu. Que aquele amor, mesmo não vivido, foi real, e talvez mais verdadeiro do que qualquer outro. Mas como escrever sobre algo que ainda doía? Como cantar uma história que ele mesmo tentou esquecer? O conflito era diário. Às vezes, ele se sentava com o violão, tocava os primeiros acordes, relia os versos, mas sempre travava. Algo o impedia de seguir. A letra falava sobre uma mulher que via além da fama, que enxergava o homem comum, com seus medos e silêncios. E ele sabia que, se mostrasse essa canção ao mundo, estaria se despindo por completo. Seria a primeira vez que Eduardo Costa não cantaria para o público, mas para alguém específico, para uma única mulher. Em 2025, 12 anos após aquele breve e intenso encontro, algo mudou. Durante uma madrugada de insônia, Eduardo mexia em caixas antigas em seu estúdio, buscando inspiração para um novo projeto. Foi quando reencontrou o papel, mas desta vez não houve hesitação. Ele olhou para a folha com outro olhar. Menos de dor, mais de necessidade. Como se tivesse chegado a hora de dizer tudo o que ficou engasgado. Sentou-se com o violão, colocou o celular para gravar e começou a cantar.
As palavras vieram como se estivessem esperando por aquele momento. A letra fluiu, os acordes se encaixaram, e em poucas horas a música finalmente estava pronta. Era diferente de tudo que já tinha feito. Crua, íntima, sincera. Não tinha refrão explosivo, nem letra comercial. Era apenas ele, dizendo o que nunca teve coragem de dizer. Eduardo não. Sabia ainda o que faria com aquela canção, mas sentia que, de algum modo, ao terminá-la, tinha encerrado um ciclo dentro de si. O conflito entre o cantor e o homem havia dado lugar à aceitação. Agora ele podia cantar sem medo, mesmo que ainda não soubesse que aquela música, ao ser lançada, mudaria tudo mais uma vez. Curitiba, abril de 2025, o Teatro Ópera de Arame estava lotado. O público aguardava ansioso mais uma noite de sucessos com Eduardo Costa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia um silêncio estranho nos bastidores. Eduardo, que costumava esbanjar segurança antes de subir ao palco, estava introspectivo. Sentado sozinho no camarim, violão no colo, olhava fixamente para a folha dobrada que guardava em seu bolso, a letra da música que finalmente havia terminado. Aquela era a noite em que ele iria apresentá-la ao mundo. Ao subir no palco, os holofotes o envolveram como de costume, mas a energia era mais contida. Ele abriu o show com os clássicos que todos conheciam, mas mantinha o olhar distante, quase nervoso. Lá pela metade da apresentação, pediu para que as luzes fossem baixadas. Sentou-se em um banco no centro do palco, pegou o violão e falou, com a plateia em um tom mais baixo, mais íntimo. Tem músicas que a gente faz para vender disco, outras para tocar na rádio, mas essa aqui... Essa eu escrevi para curar uma dor que nunca passou. O teatro silenciou. A expectativa tomou conta. Eduardo começou a tocar os primeiros acordes da nova canção. A melodia era suave, quase melancólica. Sua voz, carregada de emoção, revelava uma vulnerabilidade rara. Ele cantava sobre encontros rápidos que deixam marcas eternas, sobre... uma mulher que o viu além do brilho do palco, sobre uma despedida que nunca aconteceu, apenas um sumiço que deixou perguntas no ar. Na plateia, entre tantas pessoas emocionadas, estava Mariana. Ela não havia anunciado sua presença. Comprou o ingresso discretamente, ficou nas últimas fileiras, tentando passar despercebida. Mas bastaram os primeiros versos da canção para saber que era sobre ela. Cada palavra a atingia como uma confissão, como se Eduardo estivesse cantando diretamente para ela, mesmo sem saber que ela estava ali. Seus olhos se encheram de lágrimas, as mãos tremiam, o tempo parecia ter parado. Ao final da música, o teatro permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não houve gritos nem aplausos imediatos. Apenas um momento de comoção coletiva, como se todos estivessem digerindo o que tinham acabado de ouvir. Depois, uma salva de palmas tomou conta do lugar, mas Eduardo não sorriu. Apenas agradeceu, com um aceno, e desceu do palco. Nos bastidores, ainda atordoado pela entrega emocional, ele foi surpreendido por algo que jamais imaginou. Mariana o esperava no camarim. O reencontro, depois de mais de uma década, foi silencioso. Os olhos disseram o que as palavras ainda não conseguiam. Eduardo se levantou devagar, como se temesse que ela desaparecesse de novo. "Você escreveu para mim?" Ela perguntou com a voz embargada. Ele apenas assentiu, e por um instante tudo voltou. O café em Maringá, as conversas interrompidas, os olhares não confessados. Mas antes que Eduardo pudesse fazer qualquer pergunta, Mariana se despediu, com um abraço apertado e um bilhete em mãos. "Lê quando estiver sozinho", sussurrou. E partiu, mais uma vez. Você já parou para pensar como uma simples carta pode virar o mundo de alguém de cabeça para baixo? Uma folha de papel com palavras escritas à mão, carregadas de sentimento, medo e verdade. Às vezes, o que está guardado ali não é apenas uma confissão.
é um reencontro com o destino, e é exatamente isso que está prestes a acontecer. O que Eduardo encontrou, horas depois do show mais marcante de sua carreira, não foi só um bilhete. Era uma revelação capaz de quebrar tudo o que ele acreditava sobre o passado e, ao mesmo tempo, construir algo que ele jamais imaginou que pudesse existir. Mas antes de te contar o que estava escrito naquela carta, eu quero te fazer um convite. Se você está sentindo que essa história vai muito além de uma simples narrativa, se alguma parte dela já te tocou, talvez pelo que ela fala de amor não vivido, de segredos guardados ou da coragem que é necessária para recomeçar, então se inscreve agora no canal. É só um clique, mas faz toda a diferença. Porque aqui a gente conta histórias que emocionam de verdade, que mostram que por trás da fama, do brilho, das músicas de sucesso, existe um coração que sofreu, esperou e, mesmo machucado, escolheu amar de novo. E se essa história te prendeu até aqui, deixa o seu like. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse, cheios de emoção e significado. Cada curtida é como um "eu também senti isso" vindo de você. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já recebeu alguma carta que mudou a sua vida? Ou guarda palavras que nunca teve coragem de dizer para alguém? Compartilha com a gente. Sua história pode inspirar outras pessoas, porque no fim é isso que nos conecta. A verdade por trás do silêncio. O amor que resistiu ao tempo. E as decisões que mudam tudo, mesmo quando parecem pequenas. Agora, se você já se inscreveu, curtiu e comentou, respira fundo. Porque no próximo capítulo, Eduardo vai abrir aquela carta. E o que ele vai descobrir pode ser a maior surpresa da vida dele. Uma surpresa que tem nome, rosto e 10 anos de idade, fica com a gente. Você não vai querer perder o que vem agora. Londrina amanheceu tranquila naquele sábado. O céu, limpo e azul, parecia refletir a calma que Eduardo tentava manter ao se aproximar da praça combinada. As mãos suavam. O violão pendurado nas costas era quase um escudo, como se a música pudesse protegê-lo do peso do momento. Ele avistou Mariana sentada em um banco de madeira à sombra de uma árvore. Ao lado dela, uma menina de cabelos castanhos claros e sorriso curioso dedilhava um pequeno ukulele cor-de-rosa. Clara, o nome ecoava em sua mente desde que leu a carta. 10 anos. 10 anos em que ele viveu sem saber que sua história tinha continuado em forma de gente. Ela tocava com naturalidade, dedilhando notas simples, mas com alma. Era como ver um pedaço dele mesmo ali, vivo, sorridente, sem saber que estava prestes a conhecer o pai. Mariana levantou-se ao vê-lo se aproximar. Os olhos dela, embora marcados por noites mal dormidas e anos de silêncio, ainda carregavam aquela ternura que o encantou em Maringá. Não disseram muito. O momento exigia mais presença do que palavras. Clara, esse é o Eduardo, meu amigo, disse Mariana, hesitante. Clara o observou por alguns segundos, com a sabedoria silenciosa que só crianças parecidas com ele têm. Depois, abriu um sorriso. Eu conheço você. Minha mãe ouvia suas músicas quando eu era pequena. Você que fez aquela da Estrela no Chão, né? Eduardo engoliu seco. Aquela música. Ele nunca tinha lançado oficialmente. Tinha gravado em casa, uma versão crua, íntima, que por alguma razão Mariana tinha guardado. Ela assentiu em silêncio, como se dissesse, eu mostrei a ela. Sim, fui eu que escrevi, respondeu ele sorrindo. Clara estendeu o ukulele. Você toca? Um pouco, brincou ele, pegando o instrumento com cuidado como se fosse uma relíquia. Mas só se você cantar comigo. A menina assentiu empolgada. Mariana os observava com um misto de emoção e alívio. Era como se o tempo estivesse, por alguns minutos, disposto a devolver o que havia levado. Pai e filha improvisaram uma música ali mesmo, entre risos, olhares e acordes desafinados. Mas o encanto logo foi interrompido. Do outro lado da praça, uma figura familiar surgiu.
Ricardo parou a poucos metros, observando a cena com os olhos semicerrados e o maxilar tenso. Mariana congelou. Eduardo se levantou imediatamente, protegendo Clara com o corpo de maneira instintiva. Ricardo deu um passo à frente. Então é verdade, murmurou com a voz baixa, mas carregada de ressentimento. Mariana, com firmeza, caminhou até ele. É verdade. E nada que você diga ou faça vai mudar isso. Ricardo olhou para Eduardo, depois para Clara. Seus olhos se fixaram por alguns segundos na menina e então desviaram, sem dizer mais nada. Virou as costas e foi embora, mas não sem antes lançar um último olhar, seco, promissor de conflitos futuros. Eduardo se aproximou de Mariana e segurou sua mão. Ela a apertou de volta. Clara, sem entender direito, apenas continuou tocando, como se a música fosse sua forma de manter o mundo girando, e naquele instante girava mesmo. Para todos eles, o silêncio que ficou depois da partida de Ricardo era denso, mas não pesado. Mariana respirou fundo, como quem tira um peso do peito depois de anos. Eduardo olhou para Clara, que brincava com o ukulele, alheia à tensão do momento, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Ele se abaixou, passou a mão no cabelo da filha e sorriu. Acho que precisamos conversar sobre algumas coisas. Muitas coisas, disse ele olhando para Mariana. Ela assentiu, segurando o olhar dele com firmeza. Eles caminharam juntos até uma cafeteria simples na esquina da praça. Nada luxuoso, nada planejado, apenas o primeiro lugar que viram. Sentaram-se em uma mesa pequena, rindo da situação, tentando disfarçar o turbilhão de sentimentos. Clara pediu um chocolate quente e uma fatia de bolo, como se fosse um piquenique em família. E, de certa forma, era. Ali, entre goles de café e promessas de recomeço, Eduardo tomou uma decisão. Pela primeira vez, ele não precisava pensar em agendas, contratos, shows ou cifras. Olhou para Mariana e Clara e disse: eu vou parar, por um tempo. Nada de turnê, nada de mídia. Só a gente. Um lugar novo, longe dos palcos, onde a gente possa viver sem roteiro. Mariana arregalou os olhos. Tem certeza? Mas tenho. Pela primeira vez, é exatamente disso que eu tenho certeza. E foi assim que, semanas depois, os três se mudaram para uma cidadezinha no interior do Paraná, onde ninguém os incomodava, onde a escola de Clara ficava a 3 quarteirões de casa e onde Eduardo podia tocar violão na varanda sem ser interrompido por telefonemas. A música que ele escreveu para Mariana, aquela que nasceu de um amor impossível e foi finalizada com o coração em pedaços, viralizou na internet. Milhões de visualizações, gente pedindo clipe, cover, versão acústica, até filme. Um produtor famoso chegou a oferecer uma fortuna para transformar a história em longa-metragem. Eduardo riu e respondeu com simplicidade: se eu for contar essa história de novo, quero que seja com minha filha no colo e Mariana na varanda. E sem luz de estúdio, só o pôr do sol mesmo. Mas, e Ricardo? Ricardo ainda está por aí. Dizem que ele foi visto numa concessionária em Maringá, perguntando sobre carros grandes. Ou talvez fosse só um boato. De qualquer forma, o passado já não assusta mais. Agora o futuro tem cheiro de bolo no forno, som de risada de criança e o som suave de um ukulele afinado. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então, que tal fazer parte da nossa jornada? Se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Já deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você faria se descobrisse que tem uma filha de 10 anos do dia para a noite. Porque a vida, às vezes, escreve os roteiros mais inesperados. E a gente está aqui para contar todos eles.